Imagine uma pequena cidade do sul da Itália, no início do século XX. Ruas de pedra, casas humildes, camponeses que trabalham a terra e uma igreja modesta onde se reunia a comunidade local. Nesse cenário simples, nasceu um homem que se tornaria conhecido em todo o mundo, São Padre Pio de Pietrelcina. Milhares de pessoas, vindas de diferentes nações, viajaram até aquele pequeno lugar, não para encontrar um governante, um filósofo ou um médico famoso, mas para se aproximar de um simples frade capuchinho. O motivo? Ele tinha um dom extraordinário, que transformava vidas e curava corações. O dom da confissão. Durante décadas, Padre Pio permaneceu em um pequeno confessionário, ouvindo os pecados, as dores e os segredos das pessoas. Muitos diziam que diante dele não era possível esconder nada. Sua vida, marcada por sofrimento, oração e fé profunda, nos ensina que a confissão é muito mais que um dever religioso. É um encontro real com a misericórdia de Deus. Hoje, vamos mergulhar na história de Padre Pio, sua vida, suas dores, seus dons e, principalmente, o profundo mistério do confessionário, onde tantas almas encontraram paz. E, ao final, poderemos refletir: qual é o valor desse sacramento para nós, que vivemos em tempos tão diferentes, mas que ainda carregamos a mesma sede de perdão e reconciliação? Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, um vilarejo rural na região da Campânia, Itália. Filho de camponeses, sua infância foi marcada pela simplicidade e pela fé. Desde pequeno, sentia uma atração especial pela oração e pelas coisas de Deus. Sua mãe, Maria Giuseppa, costumava dizer que o menino era diferente dos outros. Enquanto muitas crianças brincavam pelas ruas, Francesco passava horas diante de pequenos altares improvisados. Ele tinha apenas 5 anos quando decidiu consagrar sua vida a Deus. A infância não foi fácil. A família era pobre, e seu pai precisou emigrar para a América em busca de trabalho, deixando a esposa e os filhos em Pietrelcina. Apesar das dificuldades materiais, a fé era o centro da vida familiar. Aos 16 anos, Francesco ingressou na Ordem dos Frades Capuchinhos, adotando o nome de Frei Pio, em honra a São Pio I, Papa e Mártir. Desde o início, sua vida religiosa foi marcada por duas características: uma intensa vida de oração e uma saúde muito frágil. Mesmo doente, nunca abandonou a vocação. Sofria com problemas pulmonares e outras enfermidades, mas passava longas horas diante do Santíssimo Sacramento. Era como se Deus estivesse preparando aquele jovem frágil para uma missão que exigiria força espiritual incomum. Já na juventude, Padre Pio relatava experiências espirituais intensas. Dizia lutar contra tentações violentas do demônio, que buscava afastá-lo de Deus. Ao mesmo tempo, experimentava consolações divinas, visões de Jesus e Maria, e até conversava com o seu anjo da guarda. Essas experiências marcaram profundamente seu caminho. Ele entendia que sua vida seria de luta espiritual, não apenas por si mesmo, mas em favor de muitas almas. Em 1910, foi ordenado sacerdote. Celebrar a missa se tornou o centro da sua existência. Para ele, cada Eucaristia era reviver o sacrifício de Cristo. Mas não seria apenas no altar que Padre Pio revelaria seu chamado, e sim no confessionário. Em 20 de setembro de 1918, enquanto rezava diante do crucifixo no coro da pequena igreja de San Giovanni Rotondo, Padre Pio recebeu os estigmas, as marcas da paixão de Cristo em suas mãos, pés e lado. Essas chagas permaneceram nele por 50 anos, sangrando diariamente. Médicos, jornalistas e curiosos vieram estudar o fenômeno. Alguns duvidavam, outros se convertiam diante daquele mistério. O Vaticano, cauteloso, chegou a proibir Padre Pio de celebrar missas públicas e até de confessar por algum tempo. Mas as multidões não deixavam de procurá-lo. As pessoas viam nele não apenas um homem com feridas,
mas um sinal vivo da presença de Cristo no mundo. Foi nesse período, marcado por dores físicas e perseguições, que seu dom no confessionário começou a atrair multidões. Padre Pio costumava dizer: "É no confessionário que se salvam as almas." Para ele, esse sacramento era o lugar onde o amor de Deus se encontrava com a miséria humana. Ele passava entre 10 e 12 horas por dia ouvindo confissões, e em alguns períodos chegava a passar até 16 horas sentado, acolhendo pessoas de toda parte. Não era raro que as filas durassem dias, com peregrinos dormindo nas ruas de San Giovanni Rotondo, apenas para ter alguns minutos diante dele. O que fazia desse encontro tão especial? Muitos diziam que ao se aproximar de Padre Pio era impossível mentir. Ele tinha o dom da leitura das consciências, sabia os pecados que as pessoas escondiam e lembrava-se de detalhes da vida delas. Um homem relatou: "Entrei no confessionário decidido a esconder um pecado grave. Padre Pio me olhou com firmeza e disse: 'E esse pecado, você não vai confessar?' Caí em lágrimas. Senti que Deus me conhecia profundamente e ainda assim me perdoava." Outro testemunho conta de um soldado que, após a guerra, vivia atormentado. Padre Pio o recebeu e, antes mesmo de ele falar, disse: "Você matou, e isso pesa em sua alma. Mas Deus é maior que o seu pecado." O homem saiu transformado, reconciliado com Deus. Padre Pio não era um confessor suave. Ele exigia arrependimento verdadeiro. Quando percebia que a pessoa não tinha intenção de mudar de vida, às vezes negava a absolvição, pedindo que voltasse mais tarde, com o coração disposto. Mas sua firmeza sempre vinha acompanhada de amor. Aqueles que voltavam com sinceridade encontravam nele um pai misericordioso. Ele dizia: "A confissão não é uma lavagem de palavras, mas uma transformação da alma." Testemunhos e milagres ligados à confissão, o dom de leitura das consciências de Padre Pio ficou famoso em todo o mundo. Testemunhos contam que ele sabia detalhes que nem mesmo familiares conheciam. Homens e mulheres saíam do confessionário transformados, com a alma em paz e o coração leve. Uma jovem que sofria com vícios familiares relatou: "Entrei cheia de medo e vergonha. Padre Pio me disse: 'Se você confiar em Deus, Ele vai te libertar.' Senti-me purificada, como se uma carga enorme tivesse sido retirada de mim." Outro caso notável foi o de um homem que havia cometido um crime e carregava a culpa por décadas. Ao confessar-se, Padre Pio olhou profundamente para ele e disse: "O perdão de Deus é maior que o seu erro, mas você precisa realmente se arrepender." Esse homem mudou de vida, dedicando-se a ajudar pessoas na mesma situação, mostrando que a confissão verdadeira não apenas liberta, mas também transforma. Milagres não se limitavam apenas à cura espiritual. Muitas pessoas afirmaram ter experimentado curas físicas e alívio de doenças após confessarem-se com Padre Pio. Ele próprio dizia que o sacramento da confissão estava diretamente ligado à presença de Deus, que operava milagres conforme a fé do penitente. Para entender a grandiosidade do dom de Padre Pio, precisamos voltar à essência do sacramento da confissão. Jesus Cristo instituiu a reconciliação como caminho de perdão. "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados." João 20, 22, 23. O pecado rompe a comunhão com Deus, mas a confissão restaura essa relação. Padre Pio compreendia isso profundamente. Para ele, o confessionário não era um lugar de julgamento, mas de encontro com Cristo, onde cada penitente podia sentir o amor de Deus derramado sobre a própria vida. Ele também sabia que o mundo moderno dificulta esse encontro. Vergonha, medo, pressa ou banalização do pecado afastam muitos da confissão. Por isso, seu exemplo é tão atual. Ele mostrou que a fé exige coragem, honestidade consigo mesmo e abertura à graça divina. Quantos de nós deixamos de lado o sacramento da confissão por vergonha ou descuido,
Padre Pio nos lembra que o pecado, quando não é confrontado, corrói a alma, e que a misericórdia de Deus é infinita, disponível para todos que buscam a reconciliação com sinceridade. Viver como Padre Pio não significa passar horas em oração ou sofrer estigmas, mas sim ter a coragem de olhar para si mesmo, reconhecer as próprias falhas e buscar transformação. Ele nos convida a entender que a confissão não é um peso, mas uma oportunidade de cura, libertação e paz interior. Ele dizia: a confissão é uma medicina para a alma. Vá frequentemente à confissão e nunca vá dormir com um pecado mortal na consciência. Essas palavras nos desafiam a repensar nossa relação com Deus, não apenas como um ato ritual, mas como um caminho real de renovação diária. Além da dimensão espiritual, a confissão tem um efeito social. Pessoas reconciliadas com Deus são capazes de amar melhor, perdoar, ajudar o próximo e agir com justiça. Padre Pio percebeu isso. Ele não se limitava a ouvir pecados. Ele formava cidadãos melhores, transformando comunidades inteiras através do poder da reconciliação. Muitos relatos indicam que após uma confissão, os penitentes saíam do confessionário com um novo propósito: cuidar da família, ajudar vizinhos e viver uma vida ética e amorosa. Entre os milhares de peregrinos que visitaram Padre Pio, há histórias que emocionam até hoje. Uma mulher, vítima de violência familiar, disse que suas feridas emocionais foram curadas através do sacramento, guiada pela paciência e palavras de sabedoria do frade. Um jovem que se afastara da fé por anos, carregando sentimentos de raiva e solidão, encontrou no confessionário de Padre Pio não apenas perdão, mas direção e esperança. Ele descreveu a experiência como se Deus tivesse falado diretamente ao meu coração. Esses relatos mostram que a confissão, quando vivida com profundidade, vai muito além do simples ato de confessar pecados. É um reencontro com Deus, consigo mesmo e com a comunidade. Padre Pio nos ensina que a confissão não é apenas para momentos de fraqueza. É um instrumento de crescimento espiritual contínuo. Assim como o corpo precisa de alimento diariamente, a alma precisa da graça de Deus. Frequentar a confissão regularmente é reconhecer que sempre podemos melhorar, nos aproximar mais de Cristo e viver uma vida virtuosa. Padre Pio afirmava que sem a confissão, a alma se endurece e perde a capacidade de amar plenamente. Ele também enfatizava a importância do arrependimento verdadeiro. Não basta sentir culpa. É preciso desejar mudar, corrigir erros e buscar a santidade. Esse ensinamento permanece atual. O sacramento é transformador porque exige participação ativa do penitente, unido à graça divina. O exemplo de Padre Pio nos lembra que a misericórdia de Deus é infinita e que a confissão é a expressão máxima dessa misericórdia. Ele via a confissão como uma ponte entre o pecado humano e o amor divino, onde cada penitente podia experimentar a paz que só Deus oferece. Em um mundo marcado por julgamentos rápidos e relações superficiais, Padre Pio nos convida a redescobrir a profundidade do perdão. Ele nos desafia a perdoar a nós mesmos e aos outros, a viver com humildade e a não temer a reconciliação com Deus. Padre Pio recebeu milhares de pessoas no confessionário, mas cada uma era única. Cada alma que buscava perdão era tratada com cuidado, atenção e amor. Hoje podemos nos perguntar: quando foi a última vez que nos aproximamos da confissão com sinceridade? Estamos deixando que a vergonha ou o medo nos afastem de Deus? Padre Pio nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, que a confissão é um caminho de cura, paz e transformação, capaz de renovar não apenas a nossa alma, mas também a nossa vida, nossas relações e nossa comunidade. São Padre Pio nos deixa um legado claro. O caminho para a santidade passa pelo encontro diário com Deus, pela oração, pela humildade e, sobretudo, pela confissão. Que possamos, à sua intercessão,
redescobrir a beleza deste sacramento, entregando a Deus nossos pecados, medos e fraquezas, e permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. Que cada confissão seja um passo para a liberdade, um abraço da misericórdia divina e um convite para viver a plenitude do amor de Cristo. São Padre Pio, rogai por nós, para que possamos viver com coragem, fé e arrependimento sincero, confiando sempre na infinita bondade de Deus.